Vamos começar nossa revisão de conteúdos. Questão 1. Quais as partículas elementares que formam o átomo? Então, vamos relembrar primeiro o que é átomo. Toda matéria ela é constituída, então, por átomos. Eles estão presentes, então, em todo o universo. Os átomos, eles se dividem em três partes. Os elétrons, elas são partículas, elas têm uma carga negativa e elas estão presentes na eletrosfera, elas estão orbitando ao redor do núcleo atômico. Nós temos também os prótons, que elas são partículas de carga positiva e elas estão localizadas no núcleo do átomo. E temos os nêutrons, que são partículas que não possuem carga elétrica, que elas estão localizadas no núcleo atômico também, junto com os prótons. Então, o átomo é constituído por elétrons, prótons e nêutrons. Nessa imagem, então, nós temos um átomo, os elétrons girando na eletrosfera, ao redor do átomo, do núcleo atômico, e no centro, os nêutrons e os prótons. Então, toda a matéria é constituída por um conjunto de átomos. Questão 2. Qual a definição para corpo eletricamente carregado e corpo eletricamente neutro? Então, nós sabemos que todos os corpos são formados por átomos. E os átomos, eles não têm uma predominância de carga elétrica, não são naturalmente carregados eletricamente. Então, um corpo geralmente neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Quando a gente fala de corpo neutro, é um corpo que tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Muita gente acha que um corpo neutro é um corpo sem cargas elétricas, e essa definição está errada. Quando um átomo perde ou ganha elétrons, nós dizemos que ele está eletrizado. Então, sempre para um átomo estar eletrizado, se ele ficar eletrizado positivamente, ele deve perder elétrons. Para ele ficar eletrizado positivamente, ele deve ganhar elétrons. Então, só os elétrons que deixam o átomo e voltam para ele. Os prótons e os nêutrons, eles continuam sempre fixos no núcleo atômico. Para um corpo ser eletricamente carregado, ele tem que possuir cargas positivas ou negativas em excesso. Aí a gente diz que um átomo ele está eletricamente carregado, ou um corpo eletricamente carregado, quando ele possui excessos, então, de carga positiva ou de carga negativa. E ele está eletricamente neutro quando possui a mesma quantidade de carga positiva e carga negativa. Quando um corpo está carregado positivamente, questão 3, e carregado negativamente. Então, positivamente, quando possui excesso de prótons, para ele ficar positivo, perder elétrons, e para ele estar carregado negativamente, quando possui excessos de elétrons. Excesso de elétrons, para ficar, deve ganhar elétrons, para ele ficar negativo. No desenho a gente tem então mostrando os elétrons se deslocando de átomo em átomo. A gente chama esses elétrons que se deslocam de elétrons livres. Então, quando um átomo ele perde muita quantidade de elétrons, vai sobrar apenas a carga positiva nele. Ele fica positivo. Quando o elétron ganha muita quantidade de elétrons, ele vai ficar negativo. Questão 3. Quais as formas de eletrização? A gente tem, então, relembrando, a atração dos corpos, elas se dão quando as partículas eletrizadas têm sinais contrários. Então, quando dois átomos, um é positivo e o outro é negativo, vai ocorrer a atração. E a repulsão, quando as partículas têm sinais iguais. Então, duas partículas positivas, vai acontecer a repulsão entre elas. Duas partículas com cargas negativas também vai acontecer a repulsão. Então, a atração ocorre quando duas cargas têm sinais contrários. Aí as formas de eletrização. A primeira forma de eletrização é a eletrização por atrito. Ela vai ocorrer sempre quando dois corpos estiverem neutros. E esses corpos, eles têm que ser de materiais diferentes.
dois corpos com materiais iguais nunca vão se eletrizar por atrito. No exemplo, a gente tem uma barra de vidro e um pedaço de seda. Então, são dois materiais diferentes e no começo eles estavam neutros. O atrito é o contato entre esses dois corpos, é como se esfregasse um corpo no outro. Do ladinho a gente tem aqui a tabela triboelétrica. É uma tabela que contém todos os materiais. Aqui só estão alguns. Então, quanto mais perto do mais, quanto na parte superior dessa tabela tiver o elemento, ele vai ficar positivo, quanto mais para baixo, negativo. Então, o vidro, notem que ele é o primeiro da lista. Então, sempre que acontecer o atrito entre algum desses materiais abaixo, ele vai ficar positivo e o material abaixo negativo. Tá vendo que ele está fazendo o atrito com a seda está do meio para baixo. Então, o vidro fica positivo, a seda vai ficar negativo. E essa tabela, então, a gente tem ela para todos os elementos. Um outro exemplo, o vidro e a mica. Mica é uma qualidade de mineral. Então, se eu atritar o vidro e a mica, o vidro fica positivo, a mica fica negativo, porque a mica está abaixo. O algodão e a madeira. Se eu atritar o algodão com a madeira, o algodão vai ficar positivo, a madeira vai ficar negativo. Então, a gente sempre tem que olhar. O material que está na parte superior fica positivo, o material que está na parte inferior, negativo. Essa é a eletrização por atrito. A próxima, nós temos a eletrização por contato. Então, a eletrização por contato é quando eu vou encostar um objeto que já tem uma carga elétrica, pode ser essa carga positiva ou negativa, encostar ela em um corpo neutro. O primeiro exemplo, então, nós temos um corpo neutro e um corpo eletrizado positivamente. Quando eu encosto esses dois corpos, os elétrons que estavam no corpo neutro, eles vão tentar se movimentar para o corpo eletrizado positivo, porque eles se atraem, positivo com negativo. Então, todos os elétrons que estavam nesse corpo neutro, eles vão migrar para o corpo que já estava eletrizado positivamente, deixando, então, só cargas positivas. Então, eles vão ficar, depois do contato, os dois com carga positiva. Mesmo que esses elétrons migrem para aquele corpo que já estava carregado positivamente, ele não vai alterar a quantidade de prótons total. E por último, nós temos a eletrização por indução. A eletrização por indução ocorre com dois corpos. Um corpo tem que estar carregado, que é chamado de indutor, e um corpo neutro, que é um corpo induzido. O corpo neutro, induzido, geralmente ele é ligado a uma base ou a um fio terra para acontecer esse tipo de eletrização. No exemplo, nós temos um corpo carregado positivamente, ele vai se aproximar desse corpo neutro. A indução é isso, é a aproximação. O corpo neutro, ele tentará se aproximar também do corpo positivo. A carga de elétrons que ele tem tentará se aproximar do corpo indutor. Como ele não tem uma quantidade muito grande de elétrons, o que vai acontecer? Ele vai tentar retirar esses elétrons da base onde ele está colocado, ou se ele tiver com um fio terra, ele tentará tirar do solo esses elétrons para conseguir se aproximar do corpo indutor, nesse corpo positivo. Quando cortamos o fio terra, sobrará no corpo que estava neutro mais elétrons do que prótons, então esse corpo estará carregado negativamente. A eletrização por indução, no final do processo, um corpo vai estar carregado positivamente e um corpo carregado negativamente. Então, relembrando os processos. Eletrização por contato. Dois materiais, dois corpos com materiais diferentes, se atritam e no final do processo um corpo estará positivo e um corpo estará negativo. Na eletrização por contato, no final do processo, os dois corpos terão a mesma carga, ou positivo ou negativo. E acontece quando eu encosto um objeto neutro em um objeto carregado. E a eletrização por indução é só a aproximação de um corpo carregado de um corpo neutro.
e no final do processo um corpo estará com carga positiva e o outro estará com carga negativa. Questão 4. Em física, o que é um condutor elétrico? A gente chama de condutor elétrico materiais que não oferecem nenhuma resistência ou uma baixa resistência à passagem da corrente elétrica, à passagem dos elétrons por ele, e facilitando assim a eletricidade passando por ele. Os metais são os melhores condutores que a gente tem hoje de eletricidade. Temos alguns outros materiais, como o corpo humano também, ele é um condutor elétrico capaz de passar eletricidade por ele. Então, resumindo, o condutor elétrico é um material que possibilita a passagem de eletricidade por ele. Questão 5. O que é um isolante elétrico? Um isolante é o contrário de um condutor elétrico. Um isolante, ele oferece uma resistência à passagem dos elétrons por ele, e não deixando assim passar a eletricidade. Exemplos de isolante: o ar seco, ele é um isolante, por isso quando a gente passa, por exemplo, debaixo de fios de alta tensão, não levamos choque, porque o ar é um isolante, o ar seco. Vidro, plástico, seda, são exemplos de isolantes elétricos. São materiais que não permitem a passagem da corrente elétrica. Então, espero que vocês estudem o conteúdo que a gente viu no comecinho do ano, condutores, isolantes, carga elétrica. Refaçam as atividades. Na quarta-feira, dia 22 de julho, nós faremos então a nossa primeira avaliação. Bons estudos para vocês!